Fala, trader ou aspirante a trader agora, né? Que a gente vai fazer uma live a respeito, na verdade, com base naquilo que o iniciante precisa. Existe uma demanda, né, na verdade, para mim, que estou muito focado ali em pessoas que estão bem avançadas, né, e não estão conseguindo realmente ser lucrativo, mas algumas pessoas chegaram a mim com essa necessidade de ter assim o primeiro passo de verdade no trading. Então é isso que eu vim fazer aqui. Vim fazer essa aula para orientar os primeiros passos aí para você que é um aspirante a trader, né? Tá tendo contato agora, né? O primeiro contato agora com trading mesmo. Deve ter conhecido através da internet, muito provavelmente, e precisa aí de algumas orientações. Então eu vou dar uma orientação para você agora. E é bastante importante porque esse mercado ele é muito complicado no sentido de que há muita promessa, né? Você vai ter bastante esperança e na verdade vai te entregar pouquíssima coisa. Então, vou tentar não só orientar nos primeiros passos, mas também alertá-los sobre alguns problemas aí no início, tá certo? É isso. Acredito que vocês devem estar me ouvindo, né? Deixa eu ver. O Ricardo aí. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Até no básico mesmo. Cara, já bastante avançado aí, né, meu? Mas vamos lá. É bom que você tá aqui porque a gente tá gravando, né, pra poder deixar aí para as pessoas que estão iniciando, e que provavelmente aí vão precisar. Mas legal que você esteja aqui. Muito bom. Bom, então vamos lá. O que que a gente vai falar? Vamos falar sobre o início, certo? E nada melhor do que compartilhar uma tela para a gente começar a aula. Estão vendo aí, Isis e Ricardo aí, estão vendo? Tá, a minha tela tá aqui, né? Tá aparecendo? Beleza. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre trading, né? Ele basicamente, a gente está falando sobre trader de bolsa de valores. Eu não sei se está muito. Acho que está muito pequeno aí. Ou será que eu consigo fazer um zoom aqui? Só se eu fizer assim, ó. Sim, tá melhor, não tá? Ixi, deixar preto, eu não sei se eu vou ter essa pegada aí, viu, Ricardo? O que eu posso fazer? Acho que não vai rolar agora. Bom, vamos lá, né? Tá dando pra ver pelo menos, né? A letra tá muito clara? Não, pera aí, deixa eu tentar arrumar aqui, pera aí. Vamos tentar arrumar. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Pera aí que eu chego lá, tá? Deixa eu só ver se eu consigo, né?
Tô conseguindo nem mexer agora na coisa. Pera aí, que deu um pau aqui no negócio. Vou tentar abrir de novo, tá? Nossa, não tô conseguindo editar. Bom, eu acho que eu vou colocar aqui no. E vou perguntar pra vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Ó, tá enxergando melhor aí? É que aqui, ó, aqui dá pra enxergar, né? Porque tá colorido. Bom, beleza. Então vamos lá. Então vamos falar, né? Quando a gente fala sobre trader de bolsa de valores, o que que a gente está falando? Aliás, quando vocês falam trading, o que que a gente está falando? Normalmente é um trader de bolsa de valores, certo? Porque a gente não vai estar ali com aquela função de trader de negociar para empresas ou esse tipo de atividade. Na verdade, a gente está falando especificamente de trader de bolsa de valores, que vai ser um cara que vai negociar, né? Ele negocia ali alguns ativos que estão sendo negociados dentro da bolsa de valores. E normalmente, né, você vai estar direcionado a ser um trader autônomo, que é um trader que trabalha para si mesmo, ou seja, ele vai operar comprando e vendendo ativos com a intenção de lucrar para si mesmo, certo? Só que o risco também é seu, né? Então a gente vai tentar entender aí o que que o trader de bolsa de valores ele faz, né? Qual que é, é o caminho pro trader de bolsa de valores. E logo de início, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui os 5 passos. Por que que eu já coloco ali os 5 passos? Porque na verdade você provavelmente vai estar mexendo aí na internet, procurando sobre trading. A primeira coisa que você vai ver vão ser gráficos e análises mostrando ali, sei lá, talvez um contrato futuro, talvez principalmente Forex, né? Forex também aparece bastante, ah, com essa promessa de que você possa de ganhar dinheiro fazendo o quê? Operando o mercado financeiro, operando bolsa de valores ou operando Forex, né? E qual que é a grande verdade aqui? A promessa ela é muito boa e muito chamativa, né? Só que o que você precisa realmente entender é, logo nesse início, o ideal é que você tome alguns cuidados, porque a maioria esmagadora que entra no mercado vai fracassar. Então você vai lá, vai despender de bastante tempo, vai despender de bastante investimento, vai estudar, né, pra caramba, o gráfico, as análises, e no final das contas vai acabar ah, fracassando, tá? E isso que eu tô falando é através.
é baseado, na verdade, em pesquisas, né? Tanto pesquisas aqui no Brasil quanto pesquisas fora, que acabaram chegando a uma conclusão muito parecida, né? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que toda essa promessa é uma promessa que ela não se sustenta na realidade, né? Não- Na sua forma de verdade, ela não se sustenta. Por que não se sustenta? Porque existem muitos fatores, muitas armadilhas, muitos problemas que o trader pessoa física ele enfrenta, ou o trader autônomo, né? Ele enfrenta e ele não consegue passar por alguns motivos. O primeiro deles é porque ele simplesmente desconhece esse problema, ele desconhece essa armadilha, né? Porque de início, o que que você vai estar pensando? Não, eu vou estudar, eu vou conseguir aqui, vou estudar pra caramba e vou conseguir ganhar dinheiro, né? Vou colocar aí o dinheiro na margem, investir e operar e conseguir rentabilizar, né? Conseguir lucro. E isso é o que todo mundo, né, começa querendo. Só que assim, as promessas dentro do mercado elas são muito boas e muito chamativas. Por quê? Porque aí você faz uma comparação, né? Você não vai ter que responder para chefe nenhum. Você não precisa fazer um mercado, né? Ir atrás de um mercado ou atrás de clientes. Na verdade, o mercado já está lá, já existe. Você não precisa de convencer o cliente, né? Você simplesmente vai lá e opera nesse mercado que tem uma liquidez grande. Então você vai achar comprador, vai achar vendedor. E assim é um mercado que acaba solucionando um problema, né, na sua vida, que é provavelmente de dinheiro, né? Essa é a promessa, financeiro, liberdade de tempo, né, e geográfico, né? Muita gente também entra pensando, ah, agora eu vou poder operar de qualquer lugar. E você pode mesmo operar de qualquer lugar, mas as coisas não são tão simples assim, né? E a gente vai ver e vai entender o que que é um trader de bolsa de valores, mas aqui eu já coloco de início os 5 passos para você ter consciência de que o que eu vou explicar aqui é só uma partezinha do caminho, ok? É só uma partezinha do caminho. Se você quer saber mais a respeito dos 5 passos, procura aí no YouTube, no meu canal. Provavelmente, se você está assistindo gravação, deve ser no YouTube, vai ter algumas lives gravadas aí falando a respeito dos 5 passos. Tá? Mas vamos pegar aqui este segundo passo, que é especialização. Porque a partir do momento que você decide fazer, né, alguma coisa, você precisa conhecer essa coisa para que você possa se especializar nela e assim conseguir realmente exercer essa função de uma forma mais técnica, né, e mais eficiente. Então vamos lá. Especialização. Para o trader de bolsa de valores, o que que ele vai negociar? Ele vai negociar ativos financeiros, certo? É isso que o trader de bolsa de valores vai fazer: negociar ativos financeiros. E aqui a gente tem alguns mercados desse ativo financeiro. Então ele vai ser categorizado em um tipo de mercado, onde a gente vai ter um mercado de renda fixa, o mercado à vista e o mercado de derivativos, né? Basicamente, né, vai ser você vai acabar caindo em um desses três mercados: o à vista, derivativos ou renda fixa. Você pode operar mais do que um, né? Mas vamos lá, vamos começar com aqui no início da renda fixa. O que que são, né, os ativos de renda fixa? Os ativos de renda fixa, eles podem ser títulos de dívida privados, ou seja, são a empresa, ela emite uma dívida para o mercado comprar. Para quê? Para ela se financiar. Ou seja, ó, toma aqui esse título e eu prometo que eu vou pagar uma rentabilidade sobre esse valor.
E você compra esse título vai para o montante, né, o dinheiro, o capital desse título vai para a empresa e a empresa vai usar nos projetos dela, né? Então esse é o título de dívida de privados que a gente vai chamar de debentures, ok? Então esse é o primeiro um dos, né, ativos de renda fixa. Aqui tem alguns tem exemplos simples, mas exemplos que são mais negociados, né? Então a gente tem aqui o título de dívida privados. De novo, é uma dívida da empresa para com você que está comprando o título, ok? Certo? Existem, dentro desse mercado, existe todo um processo de estruturação que não necessariamente vai ser direto da empresa, mas isso não vem ao caso, tá? A questão é quais são os títulos que realmente são negociados ali na renda fixa e que provavelmente você pode negociar, né? A gente tem aqui as Treasuries americanas. As Treasuries americanas são os títulos que são tidos como os mais seguros do mundo, né? Tem uma confiabilidade muito grande. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país que é a maior economia do mundo, a maior potência militar e tem como a sua moeda uma moeda de confiança, né? O dólar que é negociado aí no mundo inteiro, inclusive ele é moeda base para diversos contratos, né? Então, a gente tem aí um título que é bastante seguro. Quanto mais seguro for esse título, menos ele vai te pagar a rentabilidade, né? Porque a gente tem que ter um equilíbrio entre risco, então, e ganho, né? E lucro. Então, se você tem algo muito arriscado, você corre muito risco, mas você também pode ganhar bastante. Quando você tem um ativo menos arriscado, você corre menos risco de perder dinheiro, né? Você corre menos risco com volatilidade, mas em compensação você também vai lucrar menos, tá? Então essas são as treasuries americanas aqui. As treasuries americanas elas são usadas inclusive para a gente como referência de um mercado sem risco. Ele tem risco, tá? Ele tem risco, mas normalmente a referência de mercado sem risco é justamente esse cara aqui, que é as Treasuries americanas, né? T-bills, T-notes, T-bonds e TIPS, né? Cada um aí com T-bill vai ser de um ano, até um ano, né? Até um ano. T-notes vão ser mais, né? De até 10 anos. T-bond vem de 20, 30. E a gente tem TIPS que são ativos que são protegidos contra a inflação, né? Então a gente tem aqui as Treasuries americanas. E aqui falando de Brasil, a gente tem o Tesouro Direto, né? Que são títulos de dívida do governo brasileiro, né? Que é chamado de Tesouro Direto, onde a gente vai ter, né, alguns indexadores, né, como a Selic, pré-fixado e IPCA. O IPCA vai ser, né, igual o TIPS ali, que vai ser um ativo que vai proteger contra a inflação, certo? Então esse é um primeiro mercado que pode ser que você vá negociar, né? Um mercado de renda fixa. É um mercado que ele tem um risco menor, mas ele tem risco, tá? E tem risco razoável, na verdade. Porque tudo, né? Tudo acaba sendo arriscado. A questão é, se você olhar, se você comprar um título do Tesouro Direto, vamos supor, um título que está rendendo a Selic, o que que vai acontecer? No vencimento, ele vai dar aquela rentabilidade, tá? Mas antes do vencimento, ele corre o risco de ter variações e variações fortes. O Tesouro Selic não tanto, tá? Mas o pré-fixado vai ter, né? IPCA, eles vão ter uma variação ah, até o vencimento, acaba tendo uma variação grande, o que vai marcar, né? Se a gente olhar marcação a mercado, ou seja, quanto que realmente está o preço do título, isso aqui vai variar bastante, ou seja, ele vai ser um mercado de risco, mas a gente sabe que no vencimento vai ter aquela rentabilidade contratada. Isso é um problema, assim, é muito mais fácil aqui para a pessoa física, no caso. Por quê? A pessoa física normalmente vai colocar aquele dinheiro e, no final das contas, quando for o vencimento, ele vai receber o principal lá e pronto.
a não ser que ele precise do dinheiro antes, né? Se ele precisar aí a gente já corre mais risco, tem problema. Agora o problema aqui são os fundos, né? Os fundos eles têm resgate, então ah, quando ele entra no título e o título começa a marcar mercado muito contra, o fundo acaba tendo resgate, ele vai ter que zerar, né? Vai ter que diminuir a exposição nesses títulos, vendendo com prejuízo. Mesmo um título que no vencimento ele vai ter já aquela contratação, ah, aquela rentabilidade contratada, né? Mas é assim que a banda toca, tá? Então aqui acaba sendo mais fácil para a pessoa física, né? O trader autônomo, na verdade, ele não vai ficar operando isso como um day trade, né? De ficar fazendo giro. Mas ele pode simplesmente colocar o dinheiro aqui e ter essa rentabilidade contratada, tá? Esse é o mercado de renda fixa. Então vamos para o mercado à vista. O mercado à vista, a gente vai ter, né, resumindo, os mais negociados, a gente tem esse tipo ah, de ativos, né? Que são fundos de investimentos, né? Um fundo que vai fazer, na verdade, a aplicação, o investimento mesmo para você. Você vai colocar, vai comprar a cota do fundo e o fundo vai usar esse dinheiro para investir em empresas através de profissionais gabaritados, né? Então aqui a gente tem os fundos de investimento, mercado à vista. As BDRs, né, como por exemplo a Apple, mas ela é negociada aqui no Brasil, ou seja, é um, ele é um certificado de depósito, na verdade, que você está comprando aqui, mas tem uma empresa que está fazendo um lastro, né, entre o que você negocia aqui, na verdade, esse ativo, ele está comprando, né, ele está levando e está comprando fazendo um lastro comprando a ação lá nos Estados Unidos. Então a gente tem ali as BDRs. A mesma coisa acontece quando é o oposto, só que aí a gente vai ter, e vai também é mercado à vista, as ADRs, né, que são é feito de forma contrária. Então, um ADR, por exemplo, a gente vai ter um ADR de uma empresa brasileira, como por exemplo a Petrobras. Então, o americano ele vai lá comprar, ele compra lá a ADR e tem, né, esse lastro da compra das ações aqui, tá? Então, aqui a gente tem também o mercado, isso falando dentro de bolsa de valores, tá? Quando você está em outro país, que você está negociando direto, por exemplo, eu tô aqui no Brasil. Eu abro a minha plataforma e compro ações da Apple, existem duas opções aqui. Ou eu estou utilizando uma conta que eu abri nos Estados Unidos e estou comprando ação na própria Bolsa Americana mesmo, então a ação é minha, porque eu tenho uma conta lá. Ou eu estou utilizando de uma corretora que, na verdade, não está negociando a ação em si, a não ser que ela esteja fazendo um hedge da posição ali. Por quê? Porque ela, na verdade, ela só está replicando a cotação por exemplo, da Apple, né? Daquela ação. Ela está replicando aquela cotação. Então, na verdade, quando você compra, você não está comprando a ação da Apple. O que você está fazendo é comprando com uma contraparte dentro dessa corretora, que ela está espelhando isso. Ou seja, nesse sentido, você vai ter bastante corretora aqui em que existe uma grande possibilidade dela ser contraparte sua. Ou seja, quando você está comprando, a corretora está vendendo. E aqui é o primeiro alerta, tá, que eu vou fazer, porque você que provavelmente deve ter buscado aí, ter achado ah, na internet como negociar, pode ter caído em corretoras que a gente chama de corretoras Forex, né, que aí vai ter opções binárias e todo esse negócio aí. E aqui é um alerta. Você não está, né, provavelmente, negociando as ações mesmo. Você está negociando um contrato que é espelhado, na verdade, e que existe uma possibilidade da corretora ser sua contraparte. Qual que é o problema disso? O problema é que há um conflito de interesses, né? Se a corretora tiver em apuros, ela pode prejudicar a sua própria a sua posição aí nela, tá? Então, o que que a gente vê aqui? Uma situação, e aqui eu deixo um alerta que eu prefiro, na minha opinião, tá? No meu caso, eu prefiro que eu negocie dentro de uma bolsa de valores,
ainda que às vezes o custo ele seja um pouquinho maior, porque eu tenho mais segurança. Eu estou realmente comprando a ação da Apple, ok? Então, a gente tem esse primeiro disclaimer aqui, né? Esse primeiro alerta para você. Muitas corretoras que operam Forex, opções binárias, tudo, não são confiáveis, tá? Não são confiáveis. Você não está ah, investindo ou operando dentro de um mercado que é regulado, um mercado que ele é mais, ele é realmente feito com uma estrutura para atender o mercado de verdade, né? Você pode estar dentro de uma corretora que na verdade é um pequeno pedaço ali de uma coisa que está sendo replicada só e que talvez ela seja até sua contraparte. Então aqui é o primeiro alerta. Eu prefiro negociar direto na bolsa porque eu sei se eu estou comprando mesmo a ação da Apple ou não, né? Então tem todo um um monte de regras, né, que deve ser observadas quando eu estou aqui na Bolsa de Valores. A gente tem outro ativo, que são as ações, né, que são as ações das empresas. O BDR, ele vai ser uma ação da empresa, mas está negociada em outro país, né, na verdade aqui no caso, Brasil, que é Brazilian Depository, são esses certificados de depósitos que significam que você está comprando uma empresa aqui no Brasil, mas uma empresa americana, e aí está tendo um lastro através de uma outra empresa, né? Então tem um terceiro aqui no meio, tá? As ações diretamente da Bolsa Brasileira, por exemplo, a gente vai ter Petrobras, Vale, um monte de outras, né? Banco do Brasil, todas as empresas que você está acostumado, na Magazine Luiza, elas têm ações dentro do mercado à vista. E o que que são ações? São partes pequenas, né, da empresa. Então você está comprando ali uma partezinha pequena da empresa e você é sócio dela nesse momento, né? Só é um sócio minoritário, mas você é um sócio e você tem os seus direitos ali, tá? Então tem uma diferença, né? Tem ações PN, ações ON, que aí a gente entra mais num detalhe dentro do tipo, né, de ações, mas aqui a gente vai estar falando mais a respeito do tipo de mercado. Então, mercado à vista, a gente tem ações dessas empresas, tá? Empresas brasileiras, no caso aqui que eu estou fazendo, né, eu sou brasileiro, então vou falar aqui do Brasil, certo? E a gente tem os ETFs, né? Por exemplo, o BOVA 11. ETFs, eles são como se fossem uns fundos, né? Mas que eles vão replicar um ativo. No caso do BOVA 11, ele vai comprar toda a carteira do Ibovespa. O que que é o Ibovespa? O Ibovespa é o índice de ações do Brasil. Então, Ibovespa, ele é um índice onde ele tem uma carteira teórica, né? Onde ele é colocado ali cada ação brasileira que ela passa por um certo crivo, né? De volume, de preço, e são escolhidas, né, para entrar nessa carteira. Essa carteira, ela vai se chamar nesse índice, né? Cada ação vai ter um peso diferente e junto, né, fazendo toda essa junção, a gente vai ter um índice que é chamado de índice Bovespa, que na verdade vai ser uma forma de você analisar se a saúde da bolsa, né? Se a bolsa está subindo, está descendo. A gente vai olhar para o Ibovespa, que é o índice das ações no Brasil, ok? E o que que é o BOVA 11? O BOVA 11 vai ser ah, um, eles vão comprar, né, a carteira do Ibov, né? Só que eles vão comprar de verdade, ou seja, vão ser mesmo, vai ter mesmo as ações ali da Petrobras, vai ter ações da Vale, ações dos bancos, ações da Marfrig, da JBS, enfim, aquilo que está dentro do índice Bovespa, tá? Ou seja, esse ETF, ele é muito útil no sentido de que você pode investir como se você estivesse investindo no Ibovespa. Você não consegue negociar o Ibovespa.
tá? Mas o ETF você consegue dentro do mercado à vista, certo? É isso. Existe só esse? Não, existe uma pancada de ETFs, tá? E aqui no Brasil, Estados Unidos, vão ter diversos tipos de categorias que vão estar com pesos diferentes, né? E assim você vai poder entrar, né, ou investir num ETF, como se você estivesse entrando no índice, tá? E outro exemplo de mercado à vista, né, são as moedas e criptomoeda. Quando a gente fala de spot, a gente não está falando de mercado futuro, a gente está falando de spot, ou seja, mercado à vista, onde você negocia a moeda em si. Aí a gente pode cair, né, no caso do Forex, que no Forex, na verdade, vai ser bem espelhado mesmo. E as criptomoedas, como por exemplo, você quando você compra Bitcoin, compra outras criptomoedas e, e coloca lá na sua carteira, ou seja, você tem mesmo aquela cripto, né? Então é um mercado à vista, é um mercado spot, tá? Então aqui a gente passa por esses dois mercados. O de renda fixa e agora o mercado à vista. Então, as ações, né, os BDRs, ETFs, fundo de investimento, moedas e criptomoedas, ou seja, é um mercado que é à vista. Você compra e você tem ele agora. É seu, tá? É isso. Comprei, é meu. Aqui, agora. E a gente tem, depois, aqui, o mercado de derivativos, tá? O mercado de derivativos, ele vai englobar aqui os contratos futuros. Os contratos futuros. Eu coloquei Ibov aqui, mas e S&P, mas não é o Ibov, é o índice futuro, né? Que ele é um contrato futuro do Ibovespa. Ou seja, é diferente disso aqui, né? O Bova, ele vai comprar mesmo a carteira do Ibovespa e ele é um mercado à vista, né? Eles têm lá realmente aquelas ações. Aqui nos contratos futuros, você não vai ter ação. Você está fazendo um contrato que vence, né, com um vencimento no futuro. Ou seja, no futuro é que pode haver uma liquidação e você ter aquele ativo, tá? Na prática, na verdade, a grande maioria é liquidação financeira. Mas alguns ainda vão ter, né, aquela liquidação física, como por exemplo o café. Tá? Mas aqui a gente tem contrato futuro de índice, como o Ibovespa, o S&P, né? São contratos futuros. A gente tem contrato futuro de moedas, né? Com o par dólar real, o par dólar americano contra peso mexicano, contra o dólar australiano, e assim vai, né? Todas esses possíveis pares de moeda com relação, né? Que vão fazer uma troca ali com o dólar tendo um contrato futuro. Lógico, aqui no Brasil, qual que vai ser o contrato futuro que a gente vai, que tem mais peso, na verdade tem mais liquidez? É óbvio que vai ser ah, dólar contra real. E a gente vai chamar isso de dólar futuro, tá? Existe dólar contra outro, um peso mexicano, contrato futuro? Existe, mas a liquidez mesmo vai estar no dólar contra o real, porque é esse trâmite que vai sendo feito aqui no Brasil. Você concorda que é um contrato que é mais necessário? Por quê? Porque as exportadoras, né, vão demandar real, enquanto as importadoras vão demandar dólar. E assim a gente vai ter uma possibilidade de hedge, que é uma trava mas aí acho que é melhor eu falar isso mais pra frente em outra aula. Senão eu vou confundir vocês aí. Pera aí. Perdoe. Vamos lá. Então, contratos futuros, a gente tem também os contratos futuros de commodities agrícolas, por exemplo, né? E uma particularidade aqui no Brasil é que o café não é liquidação financeira, tem liquidação física ainda. Também a gente tem um contrato de petróleo, que era também liquidação física, parece. Que inclusive na época da pandemia chegou a ter um preço negativo por causa disso, porque você tem um custo ali de armazenamento, né? Então acabou sendo negativo porque o preço estava barato e não compensava, na verdade, o custo, né? Então você vendia. Na verdade, a pessoa comprava ainda ganhava dinheiro, mas na verdade ela ia perder
na condição física, né? Mas foi interessante esse caso aí do petróleo. Então, os contratos futuros, eles vão, né, vão ter lá na Bolsa Americana, vai ter lá o S&P. Aqui no Brasil, a gente tem um mini S&P também, né, de contrato futuro. Mas a questão, de novo, vou fazer o disclaimer do seguinte, né? Se você está dentro de uma corretora Forex e está lá operando o índice futuro, o S&P, a Nasdaq, você provavelmente está só operando um contrato espelhado. Você não está realmente comprando o índice, né? O contrato futuro, na verdade. Certo? Então a gente tem aqui o contrato futuro. E o que que é de fato, né? De novo, né? O que que é o contrato futuro? É um contrato que ele tem uma liquidação futura, ou seja, você não está com o negócio agora no bolso, certo? Você não comprou, comprei milho. Não, não comprei milho. Eu tenho um contrato futuro de que fala que eu vou comprar ou vender milho no futuro, né? No vencimento, certo? Naquele valor que foi contratado, tá? Então é o contrato futuro. Para que que serve o contrato futuro? O contrato futuro, obviamente, serve para especulação, né? Onde você vai tentar negociar ali para ganhar algum dinheiro. Eu compro barato, né, e vendo mais caro e eu ganho dinheiro com isso. Isso é uma forma que os traders usam para se rentabilizar aí através de contratos futuros. Mas os contratos futuros, eles são basicamente a necessidade do contrato futuro é de ter uma proteção. Ou seja, imagina que você é um produtor de café mesmo, né? Você é um produtor de café. E você tem um custo para fazer, né, para plantar o café, colher, tudo isso. Ah, e o que que acontece? Você pode perder dinheiro nesse processo ou ganhar dinheiro nesse processo. Como que você perde dinheiro nesse processo? Como você começa a fazer, né, todo o procedimento, e na verdade o preço do café vem para baixo de uma forma que não compensa todo o custo que você teve, né? Então você está perdendo dinheiro, certo? Ou você ganha com o café, né? Estourando o preço lá e você conseguir vender com preço que é agradável, né? Que é, na verdade, compensa aos seus custos e você lucra ainda, né? Então a gente tem aí essas duas possibilidades. O que que o contrato futuro faz? Ele garante de que eu não vou ter problema se eu consigo um preço bom, ou seja, se eu tenho um preço que me beneficia, por exemplo, beneficia no sentido de que cobre todos os meus custos. O café está nesse preço, que cobre os meus custos e ainda eu lucro, eu posso travar, né? Eu posso travar esse preço. Como que eu travo esse preço? Eu vou operar contrato futuro. Então pensa, eu posso vender, se eu for vender meu café agora, e vou dar um exemplo chulo aqui, mas com as cotações. Mas, por exemplo, a cotação do café tá US$ 100. Então imagina, US$ 100 para mim tá bom, ok? US$ 100 para mim tá bom. E lógico que o contrato ele é padronizado, então tem um peso, o mesmo tipo de café. Então há um padrão do produto, tá? Então eu tenho aqui US$ 100. US$ 100 cobre meu custo, né? E ainda consigo lucrar. Beleza, só que o que acontece? Quando passar tudo isso aqui, todo o processo, eu não sei se esse valor vai estar US$ 100, né? Pode ser que caia bastante. Então, o que que eu vou fazer? Se cair o preço, você concorda que eu perco dinheiro nesse processo de venda, né? Eu perco. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender um contrato futuro. Por quê? Se um preço cai, eu vou ganhar na queda do contrato enquanto eu perco no físico, certo? E se explodir, eu vou ganhar no físico, mas eu vou perder no contrato futuro. Mas eu travei meu preço, né? Eu não sei o que que ia acontecer. Poxa, pode ser que explodiu, bom, paciência, né? Eu não vou ganhar tanto quanto eu poderia, mas eu estaria protegido num caso de queda. Então, os contratos futuros, eles servem para isso, né? Para essa proteção que a gente vai chamar de hedge, certo? Vai chamar de hedge aí os contratos futuros, tá? Nesse caso.
Isso acontece bastante, por exemplo, o dólar, né? O dólar, o que acontece? A gente vai fazer um contrato de dólar, um exportador vai fazer um contrato, por quê? Ele vai receber dólar. Quando ele receber esses dólares, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que trocar por real. Então ele vai ter que vender dólar e comprar real, certo? E ele pode, né? Ele fechou o contrato, ele pode simplesmente fazer um hedge disso, tá? Para não perder na variação cambial. Quer dizer, ele vai receber em dólar, né? Ele faz um contrato lá e vai receber em dólar, mas aí, poxa, o dólar cai pra caramba. Ele vai perder, né, nesse processo. Então ele pode travar fazendo a mesma coisa que eu falei, né? Ele vende lá o contrato futuro, ou na verdade ele faz um contrato com o banco e o banco vai fazer isso. Mas de fato, o fato é que alguém vai redear aí, alguém vai redear para proteger dessa variação cambial, porque o negócio não é ganhar dinheiro na variação cambial, o negócio é ganhar dinheiro no negócio, né? Então, para evitar riscos, fazer essa proteção aí com os contratos futuros. Para trader, pessoa física, autônoma, ele vai fazer isso? Não. O trader, pessoa física, o que que ele vai fazer? Ele vai tentar negociar isso de forma especulativa, né? Para tentar ganhar algum dinheiro. Especulativa é, bom, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair, então eu vendo ou eu compro, né? Outros derivativos, opções de ações, por exemplo. Tem outras opções, né? Tem a opção de dólar, tudo, opção de índice, mas vamos falar aqui os mais comuns, que são opções de ações. Como, por exemplo, as opções da Petrobras. As opções são derivativos, é também para uma liquidação futura. Você não compra a ação, você não compra a ação em si. Você detém um contrato, né, que na verdade é a opção. Você detém uma opção de comprar ou não a ação em si no dia, né, no vencimento. Normalmente. Pode ser que tem algumas outras regras que eu não vou entrar mais em detalhe. Mas, normalmente, no vencimento, você vai ter a opção de comprar ou não a ação que você comprou de opção, com as opções, na verdade. Quando você comprou a opção, você pode, no vencimento, optar por comprar ou não aquela ação. Também pode vender, né? E aí a gente vai ter opções de compra e opções de venda. Então você pode optar por comprar ou optar por vender no vencimento. Ou seja, você não tem a ação no seu bolso, você só vai tê-la no futuro, se você optar por tê-la ou se você optar por vendê-la. Mas fato é que também é um derivativo. Ele deriva da ação, né? Ele deriva da ação, por isso que é um derivativo. Contrato futuro, ele vai derivar também, né, do mercado à vista, como por exemplo as moedas. O dólar vai derivar do mercado à vista, dólar futuro. A commodity, o contrato futuro de milho, ele vai derivar do mercado à vista de milho. Então, por isso que é o derivativo. E swaps, que na verdade eles são trocas de fluxo de caixa, né? Na verdade, eu acho que o swap eu não vou entrar tanto em detalhe, porque acho que vai mais confundir. Mas na verdade, assim, de forma bem resumida, o swap eu falo, ó, é, eu pago o dólar, o quanto o dólar subir, você me paga o quanto a taxa de juros futura cair, né? Mais ou menos assim, a gente faz um acordo. Eu não vou trocar aquilo que eu tenho, né? O ativo que eu tenho com você. Eu vou manter o ativo, mas a gente vai fazer um acordo de que ah, como se eu tivesse, como você tivesse o ativo que eu tenho, mas você não tem. Quem tem ainda sou eu, tá? Mas o fluxo de caixa que vai ser gerado nesse ativo é um swap, tá? Então a gente tem esses três, né? No fim das contas, a gente tem esses três mercados aí: renda fixa.
renda fixa, mercado à vista e derivativos. Então, quando você vai entrar, né, como você é um trader, vai começar, provavelmente você vai operar uma desses ativos. O que que mais o trader começa, né? Ele começa normalmente ou com ações ou com contratos futuros. Isso é o mais comum, tá? Agora até que tem bastante começando com cripto, né? Que também tem mercado futuro de cripto, tá? Mas normalmente quando se fala, tá falando de mercado à vista, certo? Enfim, esses são os ativos financeiros que você, trader, vai negociar, né? Você vai comprar e vai vender esses ativos, certo? É isso que o trader faz. Um trader que é trader de bolsa de valores, ok? E aqui a gente tem, né, algumas outras informações. Aqui a gente tem quais ativos você negocia. Você negocia através do quê? Você negocia através de plataformas de negociação, né? O que que isso significa? Você tem uma bolsa de valores e você precisa de uma corretora que tenha acesso à bolsa de valores. Você vai abrir a conta nessa corretora e você vai enviar, né, as suas ordens através, né, do sistema da bolsa de valores. Às vezes nem sempre, né, mas desculpa, do sistema da bolsa sim, mas da corretora. Então você precisa da corretora para te dar o aval, né? Você não consegue negociar direto na bolsa de valores. Você precisa de uma corretora. Então, você vai usar uma plataforma que pode ser da própria corretora ou plataforma de terceiros que vai ser conectada à sua conta da corretora, mas fato é que você vai precisar desse intermediário, né? Que é a corretora, ok? Se você for operar Brasil, né, você vai ter que achar uma corretora que vai ter essa capacidade de ligação com a Bolsa de Valores do Brasil, que é a B3, né? E aí tem uma porrada aí de corretoras. Se você for negociar nos Estados Unidos, você vai precisar de uma corretora que tenha acesso à Bolsa de Valores norte-americana, né? E quando você tem assim no caso do Forex, né? Você lembra que não está operando na bolsa. Ou seja, você não precisa, você está diretamente negociando no sistema da própria corretora que está espelhando uma cotação. Você não está operando mesmo aquele ativo, certo? Então não tem essa ligação, ok? Agora, quando você opera mesmo na bolsa de valores, tenha lá a bolsa, você vai fazer essa conexão com a corretora que tem a conexão com a bolsa de valores, tá? Ela tem essa capacidade de acessar a B3, no caso aqui do Brasil, né? Certo? Por isso a plataforma de negociação. Uma coisinha, né? Quando a gente tá no passo de especialização, isso aqui continua, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui mercado à vista, aqui eu tenho derivativos. Vamos supor, eu vou operar dólar. Então, eu tenho derivativos, eu tenho aqui dólar. Eu vou ter que continuar isso aqui, né? Continuar me especializando, né? Cada vez mais afunilando isso aqui. Então, eu vou dólar, eu tenho que aprender isso e vai embora, tá? Então, você vai ter uma especialização muito específica de um ativo, certo? Para que você conheça de forma muito mais intensa, muito melhor esse ativo, para que te dê condições técnicas de operar esse ativo. Então você precisa desse conhecimento técnico. E você precisa não só de conhecimento técnico, você precisa conhecer muito bem o ativo e ter experiência no campo de batalha, ou seja, experiência no mercado real operando. Então leva-se tempo, tá? Para que você tenha experiência, né? Leva-se tempo para que você tenha conhecimento a respeito do ativo e mais ainda para que você tenha experiência aí no mercado operando ele. E não. Certo? Então é isso. Aqui então a especialização, né? O ativo vai embora e você vai ter que ter isso daqui. Mas isso é para outro momento, tá? Primeiro vamos tentar entender melhor aqui. Beleza, eu vou operar. Então
Que tipo de análise eu vou poder fazer, né? Que eu vou ter que me especializar no caso que eu preciso entender se eu compro ou se eu vendo, né? Para que eu tenha probabilidade aí de sucesso na hora que eu estou operando. Se eu compro, eu quero comprar mais barato e vender mais caro. Se eu vendo, eu quero vender mais caro e comprar mais barato. E isso é uma particularidade do mercado financeiro. Você consegue vender antes de comprar, tá? Sei que às vezes é difícil para algumas pessoas pegarem logo de imediato isso, mas você pode vender primeiro alguma coisa. É como se eu falar, se eu fosse vender um tênis para você. Ó, vou te vender um tênis aí, viu? Você dá o dinheiro aí para mim? Aí você dá o dinheiro e eu vou lá buscar o tênis depois, tá? É mais ou menos isso. Então eu vendo primeiro, certo? E então você quer uma forma de analisar para que você tenha essa probabilidade de comprar mais barato e vender mais caro, tá? Então aqui a gente vai para algumas técnicas de análise que você vai mais ver aí no mercado, tá? Vai mais ouvir falar. A gente tem essas três técnicas que são muito faladas, tá? Onde a gente tem análise fundamentalista, análise técnica e tape reading. O que que é o tape reading? Tape reading, ele vai ser uma técnica de leitura de fluxo de ordens. O que que é isso? Você imagina que quando você opera, né, na bolsa de valores, você envia uma ordem de compra, como por exemplo, quando você quer comprar. Então, quando você vai comprar uma ação, você envia uma ordem de compra com uma quantidade e o preço que você quer, tá? E a quantidade de ações, por exemplo. Essa ordem ela vai lá pro market data da bolsa, né? A bolsa informa, né, essa ordem, né, que ela chegou ali e ela tanto que ela chegou quando você está falando de book, quanto ela foi executada. Então pode ser que você mande a ordem e não achou vendedor, né? Ah, eu quero comprar a Petrobras, mandou, mas não, no preço que você mandou, não tem vendedor. Isso acontece, então a sua ordem vai ficar lá no book esperando, aguardando. Quando alguém, né, quando vem e acha um vendedor naquele preço, e tá na sua hora, né, que tem uma fila para você respeitar, pronto, casou a ordem. Então você comprou e alguém vendeu, certo? Então passou, né, a ação passou de uma pessoa para você, porque você comprou. Isso acontece constantemente, né, o tempo inteiro, e com algoritmos que na verdade são programas que vão negociar ali muito rapidamente e um monte de ordem de todo quanto é tipo de operador ali que está fazendo as operações naquele momento. E a questão, né, e também do market maker, que é o cara que precisa dar, ele é obrigado a dar liquidez ali, ele é obrigado a colocar ordem para que alguém possa negociar. Então, todo esses dados, né, de ordem que entra e sai, que são negociadas, são fechadas, você consegue fazer uma análise desse fluxo, né? O que chama de fluxo de ordens. Então, é uma análise desse fluxo, onde você provavelmente vai, né, na grande maioria das vezes, vai estar lá olhando assimilações, agressões e padrões de comportamento. Tá até errado aqui, mas é padrões de comportamento. Esses padrões de comportamento é você tentar identificar algum player, ou seja, algum agente de mercado, algum participante de mercado que ele é um participante forte, ou seja, ele é um participante que tem muito lote, né, um institucional, um banco, que tem muito lote, ele vai executar muitas ordens, né? Ou uma ordem muito grande. Então você tentar identificar o padrão deste comportamento para que você possa seguir esse cara, né? Já que ele tem bastante ordem aí, ele vai movimentar o preço, né? Ele vai comprar num preço, vai ter que comprar em outro, vai ter que comprar em outro e o preço vai subindo. Então é uma análise, né? No tape reading é uma análise desse fluxo, né? Que vai e esse comportamento, né? Então basicamente o tape reading é esse tipo de análise, certo? A análise técnica,
ela é- vai ter, né, algumas características como uma figura gráfica. São aqueles gráficos que provavelmente, se você pesquisar qualquer coisa sobre trade, vai aparecer, né? São os gráficos que vão mostrar a variação de preço daquele ativo, né? De uma ação, por exemplo, ou de um contrato futuro, a variação desse preço ao longo do tempo, né? Como que foi, né, essa variação de preço? Onde o preço foi? Como que ocorreu esse comportamento do preço? Então, são figuras gráficas. E há uma forma de analisar essas figuras e determinar alguns padrões dessas figuras, onde você pode atuar com base nesse padrão de figuras que se repetem ao longo do tempo no gráfico. Então, isso é uma das características da análise técnica. E a gente tem algumas teorias, né? Teoria de Dawkins, por exemplo, uma teoria falando sobre uma tendência de preço, né? A tendência que o preço vai tendo, ondas de Elliott, como o comportamento, né, de como esse preço se comporta também, né, que ele vai, volta, faz umas ondas. E aqui a gente tem toda a teoria, né, teorias que obviamente não dá para explicar agora, tá? E também indicadores, que na verdade eles são algumas ele busca algumas variáveis matemáticas, né, ele dá variação de preço ou às vezes do volume e vai traçar através, né, de alguns cálculos, ele vai te indicar alguma coisa, alguma variável específica, mostrando, né, um comportamento do preço, e aí você conseguir atuar baseado nessa indicação, né, nessa, nessa amostra de variáveis, tá? Então, assim a gente tem os indicadores. Normalmente, isso aqui ele é feito tudo junto, né, da análise técnica. Certo? Normalmente o pessoal vai utilizar as figuras gráficas, vai utilizar algumas teorias e cruzar com indicadores, tá? Então, basicamente, ele vai fazer o pacotinho aqui e vai ter lá a análise, que a gente chama de análise técnica, que basicamente vai ser uma análise realmente do comportamento de preço, né, através de um gráfico, certo? E aqui a gente tem a análise fundamentalista. A análise fundamentalista, ela vai fazer uma análise microeconômica, uma leitura de resultados e expectativas do operacional de uma empresa, como se a gente estiver falando de ações, e uma análise, por exemplo, macroeconômica também. Então, são análises que vão levar em consideração a economia do país, o comportamento ah, da demanda e da oferta, e também, no caso de ações, dos resultados que a empresa está tendo no seu operacional e principalmente as expectativas, né, desse operacional. Então, a gente vai ter ali essa análise muito mais técnica, né? Você tem muito mais variáveis e precisa dispõe um pouco mais de tempo, né, para fazer. Diferente da análise técnica, ela é mais rápida e o tape reading ali na hora, tá? Então, a gente tem aqui uma análise fundamentalista. Qual que é a questão aqui? Tá aqui, análise fundamentalista, análise técnica e tape reading. Qual que é o grande problema? O grande problema é que quando você for fazer, né, for pesquisar ou for estudar, a impressão que vai dar para você é que basta você saber uma dessas técnicas que você vai conseguir ganhar dinheiro. E eu vou ser categórico, espero que você escute. Não vai. Não é suficiente, tá? Não é suficiente você aprender uma técnica e entrar no mercado com essa técnica, através dessa técnica, fazer suas análises e começar a ganhar dinheiro, tá? Não é. Isso categoricamente falando, através, né, baseado das próprias pesquisas, onde, né, no caso aqui do Brasil e outras pesquisas fora também tiveram o mesmo, um resultado parecido, né? 97% das pessoas não conseguiram, né, dos iniciantes, não conseguem sobreviver a um muro aí de 300 pregões. Então, e todo mundo começa, né? A maioria esmagadora começa aqui, ó, análise técnica, tá? E aprende, né? Aprende bem, estuda pra caramba tudo isso daqui.
E você vai achar que vai ser ganhador fazendo isso. Uma das minhas motivações para fazer uma aula dessa, porque honestamente não é minha pegada aqui fazer aula para pro básico, né? Mas eu acho que eu perco até a mão assim fazendo aula pro básico, mas uma das minhas motivações é justamente dar esse recado. Não adianta, tá? Vai ter um monte de gente falando para você que adianta. Eu estou dizendo para você, não adianta. É bem simples. É só você ir lá e pesquisar, né? Põe no Google aí, pesquisa da FGV e você vai ver. Se a grande maioria faz isso daqui e não dá resultado, não é suficiente. Ah, mas é porque as pessoas não estudam mesmo. Tem muita gente que não estuda mesmo. Mas não daria essa porcentagem gigantesca, tá? Isso é um mercado extremamente competitivo, tá? E isso aqui não é suficiente. Uma coisa, né? Um mercado competitivo em que todo mundo sabe, não vai funcionar. Concorda? É competição, tá? Então o meu alerta fica aqui. Não interessa em qual delas você. Ah, mas a análise fundamentalista ela é muito técnica. Nossa, eu vou ler os resultados da empresa, vou fazer o valuation, não vai dar certo, tá? Só que você precisa de muita experiência em ler resultados, e você precisa de experiência em especialização certa no setor, tá? Para que você entenda exatamente a curva disso aqui. Você pode ler um resultado, achar maravilhoso. E tem algumas coisas, né? Algumas coisas envolvidas dentro do próprio setor que você não está pescando. Então, não adianta, tá? As análises por si só não vão fazer você ter resultado, ok? Isso eu estou dizendo para o seu bem, porque você vai querer fazer isso aqui. Você vai achar lindo e maravilhoso a análise técnica, vai achar lindo e maravilhoso as figuras gráficas e os indicadores. E vai falar, caramba, eu vou ganhar muito dinheiro fazendo isso aqui. Olha como isso aqui dá certo. E vai ser lindo, né? Você vai ser um apaixonado pela análise técnica. E depois vai ser frustrado porque não vai conseguir obter resultado, tá? Porque isso aqui sozinho não funciona. Sozinho não funciona, tá? Então é isso. E aqui a gente tem, né, os tipos de operação como dois tipos de operações principais, operações estruturais e operações táticas. Operações estruturais, elas visam posições estruturais de acordo com fatores econômicos, tá? Operações estruturais, ou seja, você tem um montante de capital, como por exemplo um fundo tem aquele montante de capital, ele, de acordo com alguns fatores econômicos, né, de traçar cenários e entender, né, fatores econômicos específicos, do setor, e aí, né, uma porrada de coisa, aí você vai alocar estrategicamente esse dinheiro, certo? Esse capital, com uma posição estrutural para levar mesmo essa posição para frente, certo? Isso, operações estruturais. E você tem operações táticas, que visam posições de curto prazo para se aproveitar de um evento ou cenário específico. Então são operações que são táticas ali, elas têm uma motivação mais, não é para vencer a guerra, né? Para vencer aquela batalha. Então ela vai ter mais, né? Um prazo menor e ah, provavelmente por um evento específico, certo? Uma das coisas que a tática vai buscar são disfuncionalidades, tá? Do mercado. Como, por exemplo, a capacidade, né, de você fazer um hedge bem interessante, que existe uma probabilidade muito grande de você ganhar dinheiro, inclusive, mesmo você fazendo lá você hedgeado. Então, por exemplo, se aproveitando de uma disfuncionalidade do mercado. Então, isso é uma operação tática. Uma operação estrutural já é mais voltado para um fator, né, para um cenário econômico mais amplo, tá? Aí eu tenho algumas menções aqui que essas sim vocês vão ficar sabendo, né? Vocês vão falar para você. Como, por exemplo, nas operações táticas aqui, a gente tem uma menção aqui como day trade e swing trade, né? Por quê? Porque vai, né, acabar se aproveitando de um evento ou cenário específico,
Então a gente tem lá esse tipo de operação. Não é muito bem, né? Não é a tática, ela não é muito bem isso daqui, mas se eu fosse colocar em algum lugar, eu colocaria, né, aqui em operações táticas, mas é basicamente, né, isso daqui. É basicamente aqui que ela se enquadraria, mas de verdade mesmo ela é a operação tática, ela visa posições de curto prazo para se aproveitar de um evento em cenário específico, certo? Mas day trade, swing trade, ele vai acabar entrando aqui. E operações estruturais tem, né, uma menção aqui para o chamado buy and hold, né, onde você faz uma posição e segura, né? Então eu compro lá, sei lá, Casas Bahia e fico com ela até o fim. Se ela quebrar, quebrou comigo, né? É uma operação estrutural? Cara, eu nem acho que é estrutural isso, né? Porque se você compra e vai comprando só e não sem uma análise assim real sobre o cenário que está acontecendo, de fato, né? De acordo com fatores mesmo do próprio setor, fatores econômicos e tudo, não é muito estrutural, né? Mas se a gente tiver que colocar em algum lugar, vai colocar aqui. Tá? Tem bastante gente que gosta de fazer isso, né? Buy and hold, mas é sempre bom lembrar que o tempo passa, né? As coisas mudam, né? Então, muita empresa que hoje está operando não vai estar amanhã, tá? Porque a tecnologia muda e há bastante coisas aí que são que vão acontecendo e mudando a realidade aí do nosso próprio comportamento humano, né? De gastos, de consumo. Então, não sei, né? Mas tem gente que gosta, tá? Então a gente provavelmente estaria aqui em operações estruturais, certo? O que que o trader vai mais fazer? Vai acabar com isso aqui, né? Day trade, swing trade. Ele pode até fazer algumas posições não buy and hold, né? Ele faz algumas posições estruturais. Alguns vão fazer buy and hold, mas o que você mais vai ver citando aqui vai ser isso aqui, day trade e swing trade, tá? Mas é mais ou menos isso. Ah, poxa, tá vendo? Às vezes eu esqueço. Mas o que que é day trade? Day trade é uma operação que é feita em ah, um único dia, né? No mesmo dia, você abre e fecha a posição. Pode fazer em milésimos de segundos, milésimos se for o algoritmo, mas em segundos ou abrir de manhã e fechar antes de fechar o pregão, né? Então foi um dia day trade. Swing trade ele leva um pouco mais de tempo. Costumam dizer aí uma semana toda. Não sei por que que tem um limite de tempo aí, mas tudo bem. Honestamente, não entendo muito isso, né? Mas de qualquer forma, provavelmente aí você vai ter aí falando a respeito de, sei lá, uma semana, tudo, para swing trade, tá? É isso. Então a gente vai ter, né, aqui ativos financeiros, técnicas de análise e tipo de operações. Então, no ativo financeiro, você vai acabar usando uma técnica de análise para poder analisar, fazer um tipo de operação através de uma plataforma de negociação. Basicamente vai ser isso. Mas o mais importante de tudo é isso aqui, ó. Você fazer uma especialização e entender um ativo específico ou um setor e compreender muito bem ele. Eu recomendaria isso, tá? A entender muito bem o ativo. E depois, e é óbvio, você vai precisar entender as análises também, tá? Mas lembrar que a análise ela vai te dar as variáveis, né, que ela pode te apresentar para que você faça uma boa análise. Ela vai te apresentar isso, mas ela não é o mercado, né? Ela vai te dar ferramentas para que você possa ter a sua opinião, tá? E fazer a sua operação, tá bom? Ler, né? Ler o mercado, com essas variáveis, certo? Voltando aqui, né? Então a gente tem aqui esses 5 passos. Então, de novo, vou falar, né?
Se você lembra isso aqui que eu falei, se tiver só a análise, você vai ganhar dinheiro? Não, não vai. Você não vai ganhar dinheiro, não é suficiente. Se você entender tudo isso aqui, e bastante no especialista aqui na ação, você vai ganhar dinheiro? Pode até ganhar, mas você corre muito risco. E provavelmente não vai conseguir superar alguns desafios que são muito intensos dentro da jornada do trader. Você precisa dos 5 passos, tá? Você precisa desses 5 passos muito bem estruturado para que você possa ter alguma probabilidade de sucesso, certo? Então, assim, essa é a primeira, né, uma aula de orientação aí para o básico, para você entender o que que é um trader, o que que ele opera, quais são as técnicas, né, normalmente que usa, mas muito importante, duas coisas fundamentais que é não adianta, vão te falar que isso aqui é suficiente, não é, tá? E outra coisa é que sem o resto dos passos é bem difícil que você seja lucrativo no longo prazo, ok? Vai ser bem difícil mesmo que você seja lucrativo no longo prazo. Então, eu acredito que é mais ou menos por aí, certo? Quem tá? É o Mercedes que tá aí? Ah, a Mercedes tá aí. E o Ricardo, tá aí ainda, Ricardo? Fala aí, Mercedes. Faz tempo, hein? Ah, o Ricardo tá aí. Alguma, alguma coisa que você acha que tem que falar aí? Nessa primeira orientação, Ricardo? Você quer um cara mais experiente aí também? Mercedes tá aí, me ouvindo ou não? Ah, e aí? Tem alguma dúvida aí, Mercedes? Eu comecei aí levando pau em binários. Puxa vida, hein? Você foi cair no início logo nas binárias, Ricardo? Puta merda, hein? Que sorte também, meu. Puxa vida. Tem um cara que eu tô conversando com ele. Ele viu meu perfil no TikTok e quer me vender um. Ele quer operar pra mim. Ele é, não sei o que lá, binários. Eu tô me divertindo lá falando, perguntando as coisas pra ele. Então, alguma dúvida aí, Mercedes? Com relação à aula? Não sei nem que hora que você chegou aí, meu. Não sei nem se tá, se você chegou, acabou chegando tarde. Fala aí, se cheguei atrasado, estou meio perdido. Ah, beleza. Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou subir essa aula, tá? Porque eu deixei gravando. Eu vou subir essa aula e eu passo o link, né? Eu falo para eles passar o link no grupo. Aí você assiste aí do início, certo? Só que assim, quando eu colocar lá e você assistir, vê se você faz, assim, se você tiver pergunta, pergunta ali no grupo, porque de verdade, cara, eu não tenho sensibilidade para entender o que vocês estão entendendo ou não, né? Às vezes eu posso passar alguma coisa e é uma coisa importante e eu passo direto, porque para mim acaba sendo natural, né? Então, acho que tem esse problema aí, né? Aí você pergunta lá, tá? Então eu vou mandar, vou subir, peço para eles colocar o link, você assiste e já vai anotando as perguntas e aí você coloca aí as perguntas, tá bom? Mas é bastante importante você assistir. Mas eu acho que é isso, né, pessoal? Então, essa orientação é aí pro básico, para quem não sabe direito o que que é e quais são os problemas aí, né?
Não dá muito para discorrer ah, a respeito dos próprios problemas nesse momento, mas pelo menos entender ali essa necessidade aí de alguns alertas, né? Beleza? Então vamos, né? Vamos encerrar aqui, tá certo? Um grande abraço aí para vocês. O que eu ainda estou em dificuldade é analisar os dados e dar uma direção ao dólar através da história contada. Ricardo, é o seguinte, cara. Fica tranquilo, porque esse momento não é o momento de você fazer isso ainda. Eu vou ensinar a fazer isso, tá? Esse momento é o momento de você receber essa informação, né? Por exemplo, tem os dados, o contexto, vai lendo aquilo que é colocado, para você entender todo esse contexto, né? Para ir colocando na sua cabeça, né? Ficar mais natural, ah, você acostumar com o tipo de notícia, com o tipo de dado, tudo isso. A gente vai chegar um momento que nós vamos realmente ser direcionar, eu vou direcionar você a você entender, né, a dar essa direção. Você vai entender como que vai ser feito, tá? Quando a gente chegar lá no método operacional, que vai ser feito isso. Por enquanto, mesmo na especialização ali direcionada, é uma coisa mais de você só consumir. Não precisa fazer ainda. Eu vou explicar isso melhor amanhã, tá? Na live de boas-vindas aí do método Messias Traders, mas não é o momento ainda de você criar uma lógica a respeito daquilo que você está lendo, tá? Por enquanto é entender simplesmente, entender não, é ir absorvendo esse conteúdo. A gente vai chegar lá e aí você vai entender o passo da bagaça, tá? Não é, lógico, vai exigir uma certa, conforme você vai tendo experiência, você vai melhorando isso. Isso é óbvio, né? Porque faz parte, né? A gente acaba, é a experiência lá no campo de batalha que vai fazer você realmente ficar duro ali pro campo de batalha. Mas fato é que normalmente não, cara, é quase a maioria esmagadora. Ela usa uma lógica errada, tá? Para trader. O trader ele tenta ser economista, tá? E nem o economista acerta, entendeu? Nem o economista acerta. Não, tem cara muito bom, que ele é um economista, mas tem muita experiência dentro do campo de batalha. Então esse cara ele consegue passar, né, um cenário muito bem feito. Mas fato é que a maioria vai ganhar através do cenário traçado e não colocando risco, entendeu? E o trader ele vai atuar de uma maneira um pouquinho diferente. Então é por isso que você vai ver que a lógica às vezes é muito trocada. Pra trader, tá? Trader ele tenta fazer a coisa errada. Ele tenta entender isso de forma errada. Você vai entender lá quando chegar, lá, tá? Mas fica tranquilo, tá? Porque isso aí vai clarear. Acho que a saudade de operar. É, meu, quem opera é difícil, né? Quem opera é difícil esse delay aí, né? Você quer tomar risco e não. Puxa, pera aí. Eu imagino, mas é um sacrifício que vale a pena, viu, cara? Vai valer a pena, você vai ver. Você vai ver como você vai estar muito, muito melhor preparado, vai ter juntado uma margenzinha ali, né? Melhor e você vai ver, vai ficar bacana, tá? Você vai sentir diferente, tá? Na hora de operar. Vai sentir que tá conduzindo para um profissional mesmo, certo? Tá conduzindo realmente para um lado profissional e não mais para um trader amador, tá? Você vai ver que vai ser uma diferença enorme entre o seu tipo de papo, né? Do que a grande maioria aí dos traders que estão aí tentando, né? Mas você vai ver, vai ser interessante. Beleza? Bom, é isso. A gente tá 2 minutos para as 9 e vamos dar uma encerrada.
Tô esperando o link da aula. Pode ficar sossegado que eu vou depois subir no YouTube e vou colocar o link, tá, Mercedes? Fica tranquilo. Certo? Então, uma boa noite pra vocês. Mercedes deve estar de madrugada, mas boa noite aí pra vocês e fiquem com Deus. E obrigado aí por estarem aqui acompanhando ao vivo. E se você quer acompanhar ao vivo, é simples. Se inscreva nas lives gratuitas. Tchau, tchau.